Salve, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao canal Eu Sou o Flamengo. Nação palmeirense fica desesperado com uma possível ida de Danilo para o Flamengo, coisa que eu acho muito difícil disso acontecer, tô sendo bem sincero aqui pra você. Vamos colocar aí de 100%. A chance do Danilo vestir a camisa do Flamengo é apenas de 5%. Se ele não for para a Europa após a Copa do Mundo, a preferência dele vai ser o Palmeiras, tá bom? E o Fernando falou até que se o Danilo ir para o Flamengo, seria pior do que foi perder a final da Libertadores para o Flamengo no final do ano passado. Para vocês verem o tamanho da rivalidade de Flamengo e Palmeiras hoje. Vamos estar assistindo o vídeo aí. Mas antes, nação, se inscreve no canal se você não é inscrito, curte o vídeo, compartilhe, deixe sua opinião nos comentários, ative o sininho de notificação, que é importantíssimo demais para o crescimento do canal. Estamos quase chegando na casa dos 1000 inscritos e para o canal continuar crescendo e o YouTube continuar entregando meus conteúdos, me ajude a bater essa meta. Para quem não me conhece, eu sou o Vitor, falo de Flamengo todos os dias. Então, nação, já senta o dedo no like e vamos assistir o vídeo aí do Fernando. Créditos ao canal Milwaukee The Clippers, do canal do Fernando, do Insta Verde e do Não Importa o Que Digam. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos assistir o vídeo aí. O que te preocupa depois da Copa? A questão Flamengo e Palmeiras. Vamos pôr o Danilo nesse contexto, Pedro, mas vamos olhar para o cenário como ele tem que ser visto. Ou vamos enxergar ele do jeito que ele tem que ser visto e merece ser visto. O flamenguista quer tirar os títulos da gente, a gente quer tirar os títulos dele. Eu espero que tudo isso seja dentro do cenário esportivo, sem arbitragem, que esses 6 meses para frente sejam mais limpos, o futebol não tenha tanto debate sem sentido. Eu espero que as duas equipes joguem o seu melhor futebol e que ganhe aquela equipe que estiver mais preparada para vencer os títulos e sem toda aquela parada que estava acontecendo no primeiro semestre. Mas assim, o que te preocupa? E aí incluindo o Danilo no cenário flamenguista, contratações, mercado de transferências. Não te preocupa, seja bem sincero agora, não te preocupa nada ou tem algo que te preocupe nisso? Incluindo o Danilo aí. Sim, o Danilo pra mim hoje é um diferencial e até a gente chegou numa briga aí, uma briga com todos os brigas possíveis, de que o Danilo chegaria nos 50 milhões, que foi, por exemplo, a venda do Cucurella ao Real Madrid, que eu acho uma loucura. O Cucurella custar 50 milhões de euros é a loucura que tá virando futebol. Mas assim, o que me preocupa é o Flamengo, além de ter todo o cenário construído, que já foi feito no primeiro semestre em relação à arbitragem, tudo isso que a gente já falou, e eu prezo pelo futebol, eu quero que o futebol seja colocado à prova em campo. O que me preocupa mais é, por exemplo, o Flamengo consegue trazer o Danilo, que tecnicamente é um absurdo, e vai lá, consegue trazer o Almada, e o Palmeiras não traz ninguém. Isso me preocupa porque aí mesmo, com tudo que a gente possa fazer de contexto, de cenário, de bastidores, o Flamengo já tem um bom time. Você adiciona 2 caras que vão fazer ainda mais performance de futebol, já querendo jogar mais futebol, aí pra mim o cenário é completamente caótico. Porque o Palmeiras não vai ter de onde tirar, porque você, como a gente já falou, né? A gente vai depender do Luiz de fazer gol, a gente vai depender do Bruno Fux ser o nosso zagueiro reserva. E o nosso meio-campo, meu Deus, né? Tirando o Marlon Freitas e o Andrés, acabou, a gente não tem mais nada. Vai ter que o Pacheco e o Larsson virarem o Iniesta e o Xavi. E aí eu acho que isso não é plausível. Pra mim o que me preocupa é o Flamengo buscar no mercado a ponto de, futebolisticamente falando, tecnicamente falando, o Palmeiras não alcançar mais, e aí já era. Aí fecha o ano e todo esse cenário positivo que a gente tinha, com o Palmeiras sendo líder, mesmo aos trancos e barrancos, conseguindo vencer o Flamengo, mandando os caras calar a boca, fazendo toda essa briga de bastidores que o Palmeiras tem, pra mim aí vai embora. E aí eu acho que fica bom perguntar pra você, Fernando, não sei se você já quer que eu faça a pergunta ou quer dar a sua opinião depois de tudo que eu falei. Não, pode perguntar, depois eu falo. Eu vou rodar o chat aqui, tá com bastante comentário legal já, mas aí pergunta primeiro, depois eu falo. O que eu tinha de preocupação é, o que você acha se os caras levarem o Danilo, cara? Porque pra mim, assim, esse negócio de, tá convencendo, o Flamengo já fez isso com outros jogadores e levou. O que você acha se o Danilo vai pra lá mesmo? Pra mim, é um cenário que me preocupa tecnicamente, porque pra mim o Danilo é um monstro. Eu fui ver o estúdio hoje aqui, do podcast, e quando eu falo que eu encontrei uma pessoa, né, do clube, não é que alguém, vamos dizer assim, não é que não seja importante, mas não era um diretor, não é uma pessoa do Palmeiras. E conversando com essa pessoa hoje, aqui em Campos, porque é temporada de inverno agora, tem bastante gente vindo pra cá, né? Vira um destino turístico aqui, né? A cidade. Cara, pra mim seria pior que a Libertadores, Pedro. Eu falei isso pra pessoa. Porque assim, neste momento, eu vou explicar, tá, pessoal? Eu vou fundamentar o que eu tô falando aqui. Por que seria perder o Danilo seria pior que pior do que a gente perder a Libertadores? A Libertadores você tem todo ano pra ganhar. Ano que vem tem de novo, 2028 tem de novo. E o Danilo pra nós não é o que o Andrés era pra eles. O Andrés pra eles era o cara que ficou marcado por uma falha. O Danilo pra nós é o cara que ficou marcado por título, por conquista. É totalmente diferente. Base, né? E que é o menino da base que falou que jogaria no Palmeiras. Então, porém, sabe por que eu acho que isso não vai ocorrer? Por conta de uma figura. Não é nem pelo Abel, é pelo João Paulo Sampaio. O Danilo tem muita gratidão pelo João. Muita. E isso o Palmeiras tem uma carta na manga, no sentido assim, dependendo até onde o Flamengo inflacionar, o Danilo vai querer voltar pra casa. Ficou muito claro com o Textor a situação que ele abordou. Ele não tem problema em vender.
A questão é, enquanto não tiver algo palpável, o Danilo tem que honrar as cores do Botafogo. Pra mim, o Textor foi muito bem naquela entrevista. Muita gente não gostou, eu achei que foi bem. Porque se o Textor falou, volta pra cá, cara, eu vou te trazer pro Brasil, eu acredito em você, o Danilo tem que honrar as cores do Botafogo. A primeira coisa que o Danilo tem que fazer, até o final, honrar as cores do Botafogo. A questão é, eu não tenho, eu já coloco aí, não tenho nenhum medo, tá, do Danilo ir pro Botafogo igual alguns estão achando. Não é isso. Não é medo. O que eu tô falando é triste. Eu acho que pra alguns flamenguistas que gostavam do Andrés, vamos ser sinceros, se sentiram tristes quando o Andrés vestiu a camisa do Palmeiras. Só que o Andrés, é o que eu falei, ele falhou numa Libertadores. Eu acho que o fator assim, mais triste que o Danilo é o Hendrick que vestiu a camisa do Flamengo. Pra mim seria uma coisa assim, hoje, como tá a rivalidade, só não vai ser pior do que vestir a camisa do Corinthians, mas seria... Porque assim, o Flamengo é um time bom, pô. Então se o Danilo chega no Flamengo, é tipo, vamos fazer uma comparação aqui, não sei se vai fazer sentido pra muita gente, mas o Arthur. O Arthur foi pro São Paulo, não me doeu em nada, porque o Arthur foi bom no Palmeiras, porque o Palmeiras é bom. O Arthur no São Paulo é mais um. Entendeu? Aqui ele se destacou, foi bem, etc, até ser trocado de posição. Mas lá no São Paulo, é mais um, tipo, tá? Depois tem mais, Rony, né, exemplo. O Rony pro Santos, né? O Rony vai pro Santos e não muda nada pra gente, pô, apesar de ser um cara que... Porque aqui ele era bom. Todo cenário fazia ele ser bom, né? Exatamente a mesma coisa. Então, assim, o Danilo já vejo que é diferente, cara. O Danilo, pra mim, é um cara... se você pega, assim, tudo aquilo que funcionava... Daqui a pouco eu vou colocar aqui um negócio bem legal pra mostrar pra vocês. Tudo aquilo que funcionava nos anos 90, que a gente brilha o olho pra falar, nos anos 2000 e tal. O Danilo representa isso, tá ligado? É como a seleção da Croácia. O Lucas Debeus chegou pra mim e falou assim, cara, a Croácia lembra o futebol dos anos 2000. É verdade. A Croácia jogando essa Copa do Mundo, você gosta de ver, mesmo perdendo de 4-2, ela joga um futebol sóbrio. E não é dessa Copa. É desde o Suker, né, acho que 98, se eu não me engano, pra frente a Croácia, ela faz muito com pouco, pô. Com pouquinho, ela faz muito. Então, é diferente de Portugal, que hoje, assim, você pode falar em território, Portugal é pequeno, mas Portugal hoje produziu muito jogador. Então, é Vitinha, João Neves, é Cristiano Ronaldo, eu ia falar Rashford, é o Leão. Cara, né? E assim, e falando de vibe, rapidinho, Argentina e Inglaterra tá com uma vibe diferente nessa Copa. Essas duas seleções, hein? Guarda aí o que eu tô falando. Essa questão de energia, de vibe dos jogadores junto com a torcida, essas duas seleções. Ô Pedro, eu em questão de seleção, cara, eu sou tipo, mano, eu queria que o Brasil, de verdade mesmo, eu queria que o Brasil desse a volta por cima, eu queria que o Neymar desse a volta, por mais que eu fiz a postagem lá eu queria que o Neymar desse a volta por cima, bro. Você sabe por quê? Se o Neymar, com aquele joelho que ele tem, ele dá a volta por cima, ele passa uma lição pra todo mundo, mano, que não é só dinheiro. Que o Ronaldo Fenômeno fez isso. Então, pras pessoas que às vezes veem eu brincar lá, etc, no Instagram, cara, ali eu levo pro caralho, tá ligado? É pra brincar. Eu gostaria que ele desse a volta por cima. E o que eu tô vendo com o Messi, porra, é da hora pra caralho. Você vê a seleção, os jogadores querem que o cara bata recorde. O Depou deu um passo pra ele lá no último jogo, que tipo assim, não nesse jogo, tá? Da Áustria, no primeiro, da Argélia. Faz o gol. Então os caras querem o melhor do cara. Tá na hora dessa seleção, caso o Neymar jogue, a gente nem sabe se vai jogar. Faça o mesmo, tá ligado? E a mesma coisa sai pra Portugal com o Cristiano Ronaldo. Pô, pra hoje a gente olhar pra Portugal como olha, tem o fator do Cristiano. Então, a gente misturando um pouquinho aqui de Copa, mas já voltando pro Danilo. A questão do Danilo, pra mim, é isso. A gente tem que dar graças a Deus que, por conta do futebol ser como é, questão de empresários, esse era um jogador pra ter hoje valor de mercado de 80 milhões de euros. Lá fora, não é nem aqui. Lá fora. Se ele sai pro Arsenal, e o Arsenal segura ele, desde quando o Arsenal se interessou lá atrás por ele, hoje o Danilo não estaria... Hoje o Danilo era titular da Copa, pô. Mesmo tendo a lesão que ele teve. Que ele tá aí, ó, recuperado, tá bem, fisicamente. Entenderam qual que é? A parada que envolve futebol são muitos detalhezinhos pra gente trocar uma ideia a respeito de um jogador, de mercado. É muita coisa envolvendo, mano. É interesse comercial, interesse de empresário, é o fator seleção, o fator clube, onde joga, tá ligado? Tem tudo isso. Então, ô Pedro, pra mim, só pra resumir e voltar pra você comentar, seria pior do que foi perder a Libertadores. Porque perder a Libertadores pro Flamengo é desportivo. A gente ganhou uma e perdeu uma. E tá em aberto aí, ó. Pode ser. Outra coisa que seria terrível é os caras bater 5. Porque pra mim coloca qualquer clube em outro patamar. Se um clube brasileiro chega em 5. A de 2025 doeu mais que eu sei em vocês. Eu sei. Cara, o respeito é absurdo. Hoje o Flamengo é o maior vencedor de Libertadores aqui no país. O que a gente tem que fazer? Buscar eles, entendeu? E o que o Danilo representa nisso? Um brilho, uma esperança de um meio-campo melhor. Para nosso meio-campo, a gente não pode fechar os olhos. Não tá legal. Sim. Apesar de... Não tá legal. Tá faltando essa peça. Vai ser o Fabinho, vai ser o Danilo, vai ser sei lá quem. Não sei. Tá faltando um camisa 5. Se esse cara fechar com o Flamengo, com certeza pra mim, a Libertadores, lógico que a gente sentiu. Mas a gente sentiu que o flamenguista sentiu. O flamenguista sentiu uma, a gente sentiu outra. E tá em aberto essa daí. Agora, o Danilo, pra te responder e voltar aí, pra mim seria, muito pior, cara. Muito pior que perder a Libertadores. Muito pior. Isso, cara, não imaginava que você ia fazer essa relação. E é verdade. Só que com um problema, né? E aí, muito bem pensado, né? Na relação. O Danilo vai ficar ali 5 anos, 6 anos. A Libertadores você pode ganhar. Só que você vê o Danilo jogando pelo Flamengo durante 6, sei lá, 5 anos.
pô, é muito pior, velho. Porque o Flamengo é campeão da Libertadores esse ano. Pode ser que o ano que vem não seja mais o Flamengo. Pode ser que seja o Palmeiras, pode ser que seja o Boca Juniors. O Boca Juniors não, né? Porque não classificou, mas o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro pode ser campeão da Libertadores. E acabou. Agora você pegar um atleta que é da sua base, que tem toda uma relação com o Palmeiras. E pra mim, tá, gente? Eu falo aqui abertamente. O Danilo com a camisa do Botafogo, pra mim, já me embrulha o estômago. Eu olho e falo, caramba, mano, é o Danilo mesmo. E a sorte é que o Danilo mudou o cabelo, né? Ele fez esse cabelo diferente. Então, até a relação visual dele com a camisa do Botafogo, pra mim, me incomoda muito. Eu ver o Danilo com a camisa do Flamengo, perfeito, ponto. Só que aí, até a gente conversou disso, né, tanto no grupo, nos bastidores, que a gente tinha falado do Palmeiras postando, inclusive a gente fez conteúdo sobre isso. Cara, o que você falou eu não tinha me atentado, não. Eu acho que quem vai ser o fiel escudeiro, ou quem vai fazer a balança pesar pro lado do Palmeiras, é o JP, porque esses moleques gostam muito dele, cara. E eu não tinha pensado que o Palmeiras tem essa cartada aí, não. O Palmeiras acho que tá usando pouco. Porque... É a mesma coisa amanhã o Endrick. Se o Endrick um dia voltar pro Brasil, por tudo que o Palmeiras fez pelo pai e por ele, a tendência é que ele olhe pro Palmeiras. Tendência. Sim. Tendência. Aí, se o Palmeiras não entra na jogada, aí que tá a parada. Que é o próprio Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus, ele vai sempre olhar pro Palmeiras. Mas se o Palmeiras ficar assim, ó, tanto faz. E aí, nação? Vocês concordam aí com o vídeo? Os palmeirenses estão desesperados com uma possível vinda do Danilo para o Flamengo. Eu acho muito difícil de acontecer. Vou ser sincero aqui. Quem ama clube de futebol é o torcedor, cara. É o torcedor, não adianta. Jogador é profissional, tá bom? Jogador é profissional. Tudo bem, ele olha com mais carinho pro clube que revelou ele. Mas jogador é profissional, cara. O cara que chegar e vir com mais dinheiro vai levar, pô. Isso faz parte da vida, pô. Faz parte do futebol, entendeu? Mas eu acho muito difícil o Danilo vestir a camisa do Flamengo. O Flamengo deve estar fazendo isso para inflacionar o mercado do Palmeiras, alguma coisa desse tipo. Eu gostaria muito que o Danilo viesse jogar no Flamengo. É um baita jogador, é um baita volante. O Danilo ali com o Pulgar e o Jorginho no meio de campo, acabou. Ninguém segura o Flamengo. Deixa a sua opinião nos comentários. Se você assistiu até o final, gostou, já se inscreve aí, curte o vídeo, compartilha. É de graça, você não vai pagar nada, vai estar me ajudando. Tamo junto, nação, pra cima. Isso aqui é Flamengo.